Com certeza vocês já ouviram falar de furacões, tufões, tornados, ciclones tropicais e extratropicais, não é mesmo? Mas qual a diferença entre eles? Como nascem? Ou como se dissipam? Tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Olá, eu sou o Genildo Silva. E eu sou o Rogério Silva. Mas então, o que são esses fenômenos naturais? E como classificá-los? Ok, vamos lá. Na natureza, existem muitos fenômenos naturais. Muitos desses causados pelos ventos, que, com a variação de temperatura, de clima e muitos outros fatores, eles podem se tornar os tão temidos furacões, tufões e tornados. Mas você deve estar se perguntando, qual a diferença entre eles? Existe? Bom, primeiro vamos eliminar uma dúvida da galera. Bora lá. Furacão e tufão são os mesmos fenômenos naturais e são classificados como ciclones tropicais. Mas diferenciando um do outro, um furacão é quando ocorre no Oceano Atlântico e no leste do Pacífico. Já o tufão, mas o tufão que eu tô falando, galera, não é o tufão lá... Não é o tufão da Carminha, não. Não existe tufão esse no Brasil. Não é esse tufão. Bom, esse aí da Carminha existe, deve existir alguns outros por aí. Não, mas primeiro. Então, esse tufão, nome científico que eu tô falando aqui, ocorre no oeste do Oceano Pacífico. Entenderam? Dito isso, podemos prosseguir. Exatamente. Um furacão ou um tufão tem uma velocidade de seus ventos entre 200 a 315 km por hora. E seu diâmetro pode chegar de 200 a 400 km. É uma distância imensa. Gigantesca. Para vocês terem uma ideia, é como se fosse da cidade de São Paulo até a cidade do Rio de Janeiro, tem uma distância reta de 361 km. Um furacão, que aqui no Brasil só pode ocorrer furacões, tomaria essa distância facilmente, do centro de uma para o centro da outra. Galera, já por outro lado, outro fenômeno são os tornados. Eles são menores do que os tufões e furacões. Chegam no máximo aí 2 km de diâmetro. Mas em compensação a isso, tem uma velocidade imensa, que pode chegar aí até uns... Pode chegar ou passa de 500 km por hora, ou seja, de 500 km por hora. É mais rápido que um Fórmula 1 na sua capacidade máxima. Tem um trem lá do Japão lá que ele viaja lá a 500 km por hora. Solta o vídeo aí pra gente ver. Viram? Beleza. Agora imagina, galera, esse trem dentro de um estádio, dentro do Maracanã, por exemplo. Lá nas arquibancadas, tipo, girando lá a essa velocidade, a 500 km por hora ou mais. Ou mais, que eles chegam muito mais de 500, né? Acima de Imagina, 500. cara. Imagina, você... Cara, te leva e te mata, destraçalha, te... Vira paralelo, bagulho, O diâmetro do Maracanã é maior que 2 km. Agora imagina esse trem que vocês viram, dando giros ao redor, de uma proporção arrasadora. Esse é o tornado, galera. Ah, um detalhe, ele só é considerado um tornado caso ele atinja o solo. Caso ele não atinja o solo, ele é considerado como apenas um funil. Um funilzinho velho. E ainda, galera, para que não fique dúvida, é fácil distinguir um tornado de furacões ou tufões. Bom, um tornado você consegue enxergar a olho nu, e furacões e tufões não, pelo seu tamanho, de 200 a 400 km. Exato. Então se você estiver andando na rua e por um acaso vê um vento lá girando e falar, é um furacão. Não, não é um furacão. É um tufão. Não, também não é um tufão, que não existe tufão no Brasil. Tá legal? Então é um tornado. Ele tem 2 km e se ele estiver na distância legal, você consegue enxergar. Um exemplo de tornado, vocês vão ver aqui agora. Ó. Este é um tornado, visível a olho nu. O tornado é uma nuvem giratória. Ela vem girando na forma de funil, porque ainda não tocou o solo,
Ao tocar o sol, se torna um tornado. Aí vocês me perguntam, Genildo, e se o tornado nascer na água? Então, se o funil de nuvem vir e tocar a água, ele não é tornado, ele é tromba d'água. Entenderam? Na água, tromba d'água. Na terra, tornado. Exatamente. Só um detalhe. Só um detalhezinho. Manda. Quando a galera vê aquele redemoinho de vento e tal... mini furacão. Não existe mini furacão. Mini furacão. Não existe mini furacão, galera. O mínimo é 200 km, o mini furacãozinho. Não existe mini A furacão. pessoa tá olhando da nave espacial lá. Aquilo é um mini furacão. Não existe mini furacão, galera. Aquilo é só um vento despirocado lá, fazendo um barulhinho lá. Um vento que ia, que encontrou outro que vinha, os dois girou. É o Saci Pererê. Talvez pode se tornar lá um tornado, né? Por que não, né? Talvez pode ser um tornado ali, por que né? não? Né? Aumentar a proporção se torna. Exato, pode ser um tornado, mas mini furacão não existe. E só mais um detalhe. Os furacões e tufões, esses sim só nascem no oceano. Porque para atingir essa proporção de 200 a 400 km na Terra, é possível. Mas é muito difícil, por conta das elevações e árvores e casas, E tudo mais. ele acaba perdendo força. Já no mar não. A temperatura, a água que varia pouco, pode fazer com que ele cresça e fique gigante. Igual um tornado, igual um tufão que nós vamos falar daqui a pouquinho para vocês. Essa questão é mais por causa da planicidade que existe no oceano, né? Que facilita a sua formação, que o vento gira ali constantemente, mais ou menos no mesmo plano e mantendo também mais ou menos a mesma temperatura. Aí se formam enormes furacões ou tufões. É importante lembrar também, galera, que tornado, furacão, tufão, todos esses são alguns dos tipos de ciclones tropicais. Isso é aqueles que ocorrem ao sul do Trópico de Câncer e ao norte do Trópico de Capricórnio. Existem também ciclones extratropicais. Extratropical, agora confundiu tudo. É ciclones tropicais, extratropicais e tropicou. Entendeu, né? Explica aí. Ok. Essa linha azul em cima é onde passa o Trópico de Câncer. Essa linha vermelha embaixo é onde passa o Trópico de Capricórnio. Todos os ciclones entre essas linhas serão chamados de ciclones tropicais. Já os fenômenos de vento fora dessa linha serão chamados de extratropicais. Ficou mais fácil agora, né? Muito mais fácil. No meio do planeta, tropical, Câncer, Capricórnio. Fora dessa linha, extratropicais. Exatamente isso. Nessa ordem. Como por exemplo, galera, os que atingem o sul do Brasil estão fora do Trópico de Capricórnio e por isso são ciclones extratropicais. É como a gente vê sempre nas previsões do tempo, a menina do tempo lá falando assim, que uma frente fria que vem do sul. Então, são eles que trazem os ciclones extratropicais. Exato. Imagina a tela novamente para explicar a próxima curiosidade. Essa linha vermelha que vai aparecer aí agora é a divisão dos hemisférios sul e norte. Um fato interessante, galera, é que no hemisfério sul, os furacões giram no sentido horário, enquanto no hemisfério norte, eles giram no sentido anti-horário daqui. Mas voltando, como que acaba um furacão? Os especialistas chamam de dissipação. Como dissipam? Quando um furacão ou um tufão adentram em um continente após vir dos oceanos, Ou seja, eles vão da água para a terra. exato, eles começam a fase de dissipação, ou seja, eles começam a perder força. Lembra que eles são de 200 a 400 quilômetros. Então ele vai devagar perdendo essa força, entrando no continente com as elevações, árvores, casas e muitos outros fatores, ele vai se dissipando, como chamam os especialistas. Eles vão, vai acabando, vai perdendo a força. E tudo isso ocorre porque no oceano ele encontra fontes de aquecimento, onde vai proporcionando cada vez mais força para um tufão ou um furacão e cada vez vai fortificando e aumentando. Quando chega na Terra, acaba essa gracinha, não tem mais força de lugar nenhum e ele não tem um alimento para os tufões ou furacões, né? Boa! Na Furacão se verdade, alimentam de calor. de calor, temperatura baixa e alta, né? Que faz aqueles ventos doidos lá Calor, de altíssimas velocidades. Um exemplo desses fenômenos foi o tufão Haiyan.
tufão porque ele estava ao oeste, não é do sul, leste, oeste. Um exemplo desses fenômenos naturais de ventos foi o tufão Haiyan. Extremamente poderoso, ele atingiu as Filipinas em 2013. Tufão, como nós já explicamos, porque ele estava ao oeste do Oceano Pacífico. Lembra lá da imagem lá e tal, explicando onde são os tufões, furacões, né? Isso. Ele teve uma velocidade máxima de 315 km por hora, classificado na 5ª categoria, aquela categoria de levar a sogra, como diz o Rogério. Cara, levaria a sogra de todo mundo. 315? O Calerão gostava, pá. É um Fórmula 1 levando sua sogra embora, tá ligado? A 200 ou 400 km pra lá. Sendo o tufão mais forte da história, superando o tufão Tipe de 1979. Só que tufões e furacões, como nós já explicamos, alcançam de 200 a 400 km de diâmetro. O nosso querido amigo Tipe tinha anota aí. O Tipe, ele tinha 2.200 km de diâmetro. Caberia 5 da categoria 400 km dentro dele. Meu, ele era muito grande, cara. 2.200 mil quilômetros, cara, de extensão. Ele pegaria aí, de São Paulo a Recife, como ele é diâmetro, né? Partiriam pro outro lado, pegaria lá Porto Velho, lá em Rondônia, aí no meio ele arrebentaria com tudo ali. Goiás, Bahia, Rio de Janeiro, Minas, tudo ali, cara. Distrito Federal, Planalto. Deixa quieto. E um exemplo atual foi o que aconteceu neste último final de semana, do mês de outubro. Um furacão atingiu o México e estava em classificação 5, e especialistas falando que ele estava em nível atômico. Então, nível 5, Master Blaster Destruidor. Estava muito mais de 250 km por hora em alto mar. Em alto mar, galera. Calma, em alto mar. Tá? E graças, ele chegou no México e foi perdendo força, diminuindo o tamanho. E quando adentrou realmente dentro do continente mexicano, se dissipou, conforme dissemos acima, como um furacão se dissipa. Ainda bem, que estava muito perigoso. Esse furacão, conhecido como furacão Patrícia, quando ele estava lá no meio do mar, lá no oceano, ele estava com todos os alimentos, vamos dizer assim, que ele precisava, né? Com temperaturas baixas e altas ali ao mesmo tempo e tal. Aí quando ele foi chegando no continente mexicano, aí ali ele só tinha um tipo de alimento, então ele foi se dissipando, foi perdendo velocidade e tal, aí não causou aquele efeito bomba atômica, como eles disseram que poderia ocorrer. Ainda bem. No Brasil, galera, a maior frequência de tornado ocorre principalmente na região sul, afetando principalmente em maior grau a região, o estado de Santa Catarina. Várias cidades são afetadas. Como eles são bem mais fortes que os tufões e furacões, com velocidade bem maior, o estrago acaba sendo bem mais avassalador. Então, por onde passa, faz estrago bem maiores, porque eles são bem mais rápidos, com velocidades aí acima de 500 km por hora, eles são bem mais fortes. Então, aí faz estrago aí com bem mais gravidade. E o bom do tornado, você pode dizer que tem coisa boa, é que ele dura em torno de 10 a 15 minutos. Já os furacões e tufões podem durar dias. É isso aí, galerinha. Agradecemos demais a atenção de vocês até aqui. Esperamos de verdade ter esclarecido a dúvida de furacões, tufões e tornados. Sabemos que todos são ciclones. Agora você já pode até ostentar com seu amigo lá e falar: você viu o tufão que teve no Brasil? Ele vai falar, vi e falar, mentira, não tem tufão no Brasil. Bom, se gostou do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo alguma coisa, se inscreva-se em nosso canal, que toda terça-feira haverá vídeos novos e vem muitas novidades por aí, tá bom? Exatamente. E é isso aí, galerinha. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo e tchau!